Ele vai fazer um pronunciamento. Vai começar, então, a Pessoal, boa tarde a entrevista todos. e o Valentim. Vamos nessa. Em Salvador, depois do jogo, eu no meu quarto, aquele pós-jogo de madrugada, que todo mundo sabe o que acontece com uma equipe quando não vence, a noite fica longa, a madrugada fica longa. E eu naquela noite tive a ideia de trazer todos aqui. Conversei com o presidente, com Alexandre Cício, para que eles me dessem essa oportunidade de, primeiro, nos mostrar que estamos muito unidos, que estamos juntos para esses 5 jogos que restam para o nosso campeonato, para o nosso objetivo principal, que é o nosso G4. Quanto melhor será essa classificação, nós vamos lutar dentro desses 5 jogos. Aqui estão presentes os jogadores e eu representando a comissão técnica, o Cícero, a nossa diretoria. Muita gente importante, como vocês sabem, aqui não cabem, senão viriam todos para cá, que é o nosso pessoal de apoio, comissão técnica, rouparia, pessoal da fisiologia, departamento médico, enfim, pessoal que trabalha aqui no hotel. Todos não caberiam aqui, senão a gente teria trazido todos. Aqui nós estamos representando o Palmeiras e tem um elemento muito importante que não está aqui hoje, que não tem como, até porque é uma das maiores torcidas do país, que é o nosso torcedor. É um elemento fundamental para esses 5 jogos, sempre foi na história do Palmeiras. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que a gente precisa muito do nosso torcedor, e o torcedor tem que saber, além de vocês, que estão aqui diariamente, que a gente vai precisar muito deles, muito deles, nos jogos fora, sim, claro, porque o torcedor tem nos acompanhado sempre, mas principalmente nos jogos em casa. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui antes de todas as perguntas que serão feitas, os 5 aqui presentes, tá? Bom, boa tarde a todos. Roberto, eu queria fazer uma pergunta que você pode responder, e aí qualquer um dos jogadores que estão à mesa aí, que quiserem responder também, quem se sentir mais à vontade, sobre essa relação elenco e torcida, ampliando essa conversa. No último desembarque, né, teve um torcedor lá, aquele caso com o Egídio. Agora, para domingo, há uma promessa, né, da torcida vir aqui para acompanhar o time, mas também para conversar, não conversar com o elenco, mas fazer a sua manifestação ali. O que você falaria para esse torcedor que vai ao Allianz Parque? Porque pela frente tem um Flamengo, que é um adversário difícil, mas tem um torcedor que deve lutar o Allianz Parque e ali ele pode ou ajudar ou até mesmo atrapalhar, se cobrar demais. Como é que é essa relação? Eu vou te falar desde que eu estou aqui, são 3 anos direto, depois eu tive a saída no Paulista e voltei agora no Brasileiro. Todas as vezes, nos momentos difíceis, que foi principalmente o primeiro ano que eu estava aqui, e depois os outros que fomos campeões 2 anos seguidos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A torcida se comportou da melhor maneira possível, principalmente dentro do estádio. Né, nos ajudando, nos apoiando, ela foi muito positiva e não vai ser diferente agora. Eu tenho certeza disso. Lógico que o torcedor não está contente como nós não estamos. Eu falei no início da conversa aqui, alguns jogadores conversamos até de madrugada porque não conseguíamos dormir depois de uma derrota pesada, que ali estava se distanciando alguns objetivos, até o principal, que era até chegar mais perto do outro adversário. Enfim, então eu acredito muito que o torcedor vai ao Allianz para nos ajudar, para nos apoiar. Quanto a esse jogo difícil que você mesmo citou, que é o Flamengo. E alguns jogadores quiserem falar sobre isso, porque vocês estão em campo e vocês sentem esse efeito também, essa relação. Como o Alberto falou, ele está aqui há bastante tempo, eu estou um pouquinho mais, desde o final de 2012 para início de 2013, né? E a gente passou por vários momentos, né? Primeiro momento sem o Allianz, né? Onde a gente jogou no Pacaembu, jogou em Presidente Prudente, jogou em Londrina. E eu não me lembro de ter jogado em qualquer um desses estádios com o estádio longe da capacidade total. E no Allianz, em 2014, um dos momentos mais difíceis, né? Acho que da história do Palmeiras. Porque o Palmeiras vinha de um rebaixamento em 2012 e era o ano do centenário e o ano da inauguração da Arena. Foram 2 jogos ali, 2 jogos muito complicados.
E o apoio foi irrestrito, né? E até de repente por isso, acho que por isso que a gente conseguiu escapar aquele ano com aquela pontuação e com aquela circunstância toda. Se fosse diferente, provavelmente a história seria outra, né? E de lá para cá no Allianz, sei lá, foram mais de 100 jogos, eu acho. 2015, 16, 17. E a gente acho que não jogou sem estar o estádio lotado. É impressionante. E é óbvio que a gente entende e compreende essa tristeza do torcedor, né? Porque o torcedor é paixão pura. Ele quer que o time dele vença todas e ainda mais o momento que o Palmeiras se encontra hoje, né? Por tudo que o Palmeiras fez para estar nessa posição. Então o Palmeiras hoje, sem dúvida, eu acho que é o time mais cobrado do Brasil. Mas tudo, entre aspas, por culpa nossa. Pelo que a gente fez no passado e pelo que a gente projetou para o futuro. Mas a torcida a gente não pode nunca reclamar um ai, uma vírgula. Tem momentos de maior tensão, é óbvio, porque como eu falei, quando se lida com paixão é complicado às vezes tu ter um discernimento, um raciocínio lógico para entender e para esperar um comportamento. Mas até hoje a relação da torcida com a gente foi excepcional e a gente acredita que vai continuar sendo, até por isso que a gente está sendo tão cobrado, porque no fundo eles acreditam muito na gente. E em um momento ou outro, em termos de resultado, a gente deixou para trás. Mas a torcida do Palmeiras, eu acho que causa preocupação nenhuma. Pelo contrário, para nós é uma alegria e é um fator a mais poder ter esse jogo contra o Flamengo aqui em casa. Boa tarde a todos. Acho que é uma oportunidade bem legal para perguntar algo que o torcedor muitas vezes tem perguntado, até para mim, imagino que para outros colegas também. Porque o jogador, muitas vezes, jogador, técnico, enfim, quem trabalha com futebol de fato, não é tratado como ser humano. É um robô, né? E as pessoas acham que não sente uma derrota, por exemplo. Um jogador não sente derrota, um jogador não fica triste quando o resultado não chega. É o que parece que os torcedores pensam. Você, Valentim, trouxe agora um depoimento da noite longa e tudo mais. E acho que vale também, alguns dos jogadores, trazer algum depoimento para mostrar para o torcedor que, de fato, sentiu. O jogador sente, o jogador fica chateado. Alguma situação, conversa que vocês tiveram, é uma oportunidade para mostrar para o torcedor que o time sente, sim, quando a coisa não acontece. Alguma situação que vocês viveram agora depois desses resultados adversos? Primeiro, a gente já sente uma cobrança logo quando a gente vai embora, né, no aeroporto, os olhares, de repente alguma palavra, alguma frase de gracinha de alguns torcedores que de repente nem é do Palmeiras, mas querem tirar alguma casquinha, né, do momento que a gente está passando, né? Você acaba nem saindo na rua, né, para fazer algumas coisas que você normalmente faria, né? Levar, né, coisa básica que é levar seu filho na escola, às vezes você deixa de levá-lo por causa de cobranças, né? Então aí você acaba deixando de viver algumas situações que de repente as pessoas não entendem, né? Como você bem disse, somos seres humanos, temos famílias, é difícil um familiar seu sair na rua ou até mesmo ver na internet xingamentos, cobranças, né? Algumas coisas que deixa muito triste, principalmente nós. Imagine um filho seu, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, né? Então acho que, como você falou, ninguém aqui é máquina. Acho que está todo mundo triste, mas ao mesmo tempo confiante que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Primeiro, lógico que era ser campeão, mas infelizmente ficou um pouco distante. Mas agora o segundo objetivo é classificar o clube para a Libertadores. E a gente está bem próximo de acontecer isso. E temos 5 jogos onde que a gente pode mudar tudo, né? Todas essas opiniões que hoje estão aqui dentro do Palmeiras, que o time não joga com raça, o time não presta, tem que vender esse, vender aquele, né? Nesses 5 jogos. Então, eu acho que uma semana atrás estávamos 5 pontos do líder, né? Era a equipe que estava numa evolução muito grande e hoje, né, tá todo mundo esse questionamento. Então, por isso que a gente acredita no trabalho, acredita no dia a dia
e vamos fazer de tudo aí para a gente sair dessa situação. Para o Alberto, por favor. Independentemente da punição do Egídio, coisa da diretoria, por que ele não está presente e ele vai para o jogo? O Egídio ele foi resolver um problema particular em Belo Horizonte. O Palmeiras liberou, por isso que ele não está presente, senão ele estaria aqui com a gente. Ele não vai para esse jogo, a semana que vem ele treina normalmente. Boa tarde. Vou perguntar para você, Valentim, de repente, se eventualmente algum jogador quiser responder também, eu agradeceria. Na sua opinião, essa cobrança não vem muito por conta do investimento? É o clube que mais investiu. Temos vários jogadores aqui de nível de seleção brasileira e outras seleções. A torcida não se sente, talvez, mais triste, mais decepcionada por conta desse investimento? Eu também te pergunto, dentro da sua sinceridade, o investimento foi correto? O torcedor do Palmeiras, desde que eu me entendo por gente, sempre foi uma cobrança muito grande. Se a gente for pegar lá atrás, coisa que não existe mais, vamos lembrar bem, coisa que não existe mais, até com agressões em jogadores. Lá no passado, hoje não existe mais, mudou. O torcedor do palmeirense não faz mais isso, mas tinha num passado recente até agressões com jogadores na rua. Ou seja, então a pressão ela sempre existiu por se tratar de um grande clube, por se esperar sempre de um título, de uma temporada com resultados que tragam títulos dentro das competições que o Palmeiras participa. O Palmeiras fez sim grandes contratações, a gente é lógico que existe números que hoje o Palmeiras, com toda a saúde, se eu posso usar esse termo, financeiro que tem o clube, existem e os jogadores estão aí. Todas as contratações, é lógico, um jogador ou outro, talvez demorou até um pouco a render, mas já está começando a fazer as contratações ótimas, pontuais, que foram feitas para que o Palmeiras buscasse os títulos da temporada. É lógico que quando você cria-se uma expectativa muito grande, principalmente por parte de vocês mesmo da imprensa, em relação a números, ser passado isso para os torcedores, fica uma cobrança, mas eu quero lembrar muito bem que com um investimento muito menor, investimentos muito menores no passado, teve sempre uma cobrança muito grande, repito, por se tratar de Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil. Eu sempre escuto falar muito isso de números, né? O Alberto tocou agora, e é um assunto que vocês têm batido muito, né? Que o Palmeiras gastou, acho que os números são 80 milhões, né? Com contratação e que isso gerou a obrigação. Primeiro, quando o jogador entra dentro de campo, não sabe quanto ganha, quanto custou, isso não tem importância nenhuma. E eu acho que é difícil analisar o futebol só por números. Se tu for frio a ponto de analisar só por números, o Palmeiras contratou 80 milhões e saiu 100 e poucos milhões. Então a conta pro outro lado está mais forte ainda. Por isso que eu falo. E não é um raciocínio certo também. Por isso que a gente não pode olhar só para os números. Se juntar Gabriel Jesus e Vitor Hugo, foram 150 milhões, sei lá, os valores saíram na imprensa. E entre aspas, o Palmeiras gastou 80. Então, por isso que eu acho que a gente não pode analisar números. Quando a gente começa a analisar só números, fica complicado. Tem que se analisar, óbvio, desempenho dentro de campo. Aí tu pode questionar se A ou B ou C rendeu ou não, mas até porque outra coisa que falam muito também no futebol de bicho, o jogador quando está dentro do campo, tu acha que o cara pensa em dinheiro, pensa em premiação, isso aí não entra em campo, cara. Então, e a gente também, se a gente for para esse lado de analisar por valores gastos ou vendidos ou comprados, eu acho que não é esse o foco e o nosso problema. O nosso problema é dentro de campo e a gente tem que resolver dentro de campo com trabalho e não com cálculo, matemática, alguma coisa assim. Valentim, boa tarde. Boa tarde. Que tamanho teve para vocês, no aspecto emocional, a derrota no Clássico para o Corinthians e se isso acabou influenciando também no desempenho do jogo lá em Salvador? O jogo em Salvador foi, desde que todas as vezes que eu comandei o Palmeiras, foi o pior mesmo, não só esse ano, outros também. A equipe teve muito abaixo, nós já conversamos e vamos conversar sobre isso aí também já para o próximo jogo contra o Flamengo. Nós jogamos um grande jogo contra o Corinthians, dentro das dificuldades que a gente já sabia que iríamos encontrar lá. Nós vimos que, até por declarações até do próprio treinador, falando que ganhou na nossa linha alta, ele tem que lembrar que ele fez o primeiro gol com impedimento. Então, não teve
essa frustração por nós não termos vencido o jogo. É lógico que fica o sabor amargo da derrota, mas nós entramos em campo para procurar vencer o Vitória. Tivemos alguns erros, que nós vamos conversar depois entre nós, para melhorarmos, mas ali nós já tínhamos esquecido o Corinthians. A gente precisa, como eu falei algumas vezes, e falei depois de vitórias aqui, que você não tem tempo para comemorar a vitória e não tem tempo para ficar com cabeça baixa depois de derrota, porque são jogos atrás de jogos e a gente tem, o jogador do Palmeiras já sabe que isso acontece toda semana. Alberto e Dudu, eu gostaria de saber de onde partiu a ideia de trazer o elenco aqui. Se você explicou, Valentim, perdão, deixar bem claro de onde partiu. E Dudu, a posição dos jogadores em relação ao que aconteceu com o Egídio, ao que acontece de uma maneira não só com o Palmeiras, mas no mundo do futebol, onde o jogador, como o Edu disse, é muito cobrado fora de campo, família. Como que vocês estão se sentindo hoje nesse universo extra-campo, sendo jogadores de futebol? Todo mundo sabe, para o treinador, comissão técnica, o jogo não acaba ali. Para os jogadores também, que fica se remoendo, lembrando de lance, poderia ter feito isso, aquilo, com a comissão técnica a mesma coisa. E dentro dessas horas que eu não conseguia dormir, eu já planejando montar o treino depois com o Wesley, a gente tinha treino no dia seguinte também lá, montando tudo já pensando no Flamengo, eu tive essa ideia. Depois do treino, me reuni com Cícero, Alexandre e Maurício, que estavam presentes em Salvador. Eu pedi a ele que nos desse essa oportunidade. Primeiro, para nos fortalecer, que eu falei, que é o principal motivo. Depois, para convocar a nossa torcida, para chamar o nosso torcedor do nosso lado. Eu sei que está todo mundo chateado, porque tínhamos até 2 rodadas atrás a possibilidade até de ser campeão, e isso ficou um pouco mais distante, mas se a gente fala em 5 finais, e principalmente 3 jogos decisivos para a gente, e com 3 jogos, se eu não me engano, seja ele dentro de casa ou não, a gente consegue a nossa vaga para o G4 diretamente. Então, a gente se fala em final, nós precisamos, como eu falei, de todo mundo aqui dentro, todo mundo que trabalha diretamente aqui, já falei que os que não estão presentes na sala, mas muito do nosso torcedor já no Allianz domingo. Acho que a gente fica um pouco triste, né, pela cobrança, assim, às vezes em cima de um só jogador, como está sendo em cima do Egídio. Mas eu acho que sobre ele, a diretoria que se posicionou assim, e a gente é jogadores, a gente tem que acatar isso. Aproveitando, perguntar para o Moisés e para o Praz, vocês viveram, ano passado foi um final de campeonato totalmente diferente, o Palmeiras saiu campeão. Eu queria que vocês falassem um pouco o que simboliza a ideia de vir aqui, vocês já falaram, mas o que simboliza essa imagem, né, de um grupo inteiro, todos os jogadores entrando junto numa sala de coletiva. É um pouco de uma satisfação sobre um ano que, independente do que os outros achavam, vocês, logicamente, queriam ganhar todos os títulos que disputaram. É um pouco dar essa satisfação ao torcedor e, mais do que isso, mostrar o quanto vocês estão unidos, não só para esse último objetivo, mas talvez para uma próxima temporada? Então, o motivo da gente estar aqui juntos é porque nos momentos bons nós sempre falamos que nós tínhamos uma família, esse grupo era muito unido. E esse momento a gente passa por dificuldade. Então a gente quer provar também que nesse momento difícil a gente não vai deixar que se bata só em um jogador ou em outro. É um grupo nas horas boas e esse grupo fica mais unido ainda nos momentos difíceis. E é por isso que nós estamos aqui. Claro, triste, como todos estão. Antes do torcedor, a gente mesmo, nos trabalhos, no dia a dia, a gente pensa em título, pensa em fazer o melhor, mas às vezes não acontece, né? Como a gente tem N exemplos, esse ano aí o Real Madrid não está vivendo uma boa fase, depois de ser campeão de tudo ano passado. O Chelsea foi campeão inglês, hoje vive um momento de instabilidade. Então, o futebol é assim, não é sempre que você vai ter grandes elencos e vai conseguir resultados. Mas o Palmeiras se planejou, e não foi só para essa temporada. Essa temporada a gente sabe que foi difícil, não deu certo, mas o planejamento, as contratações são para anos seguidos, né? Então esse planejamento não caiu ainda por terra, tem muito a vencer ainda. Então o que a gente nesse momento quer é pedir o apoio do torcedor mais uma vez. A gente sabe que não é fácil, é um ano que o torcedor tá se sentindo envergonhado, a gente também sente,
mas precisamos estar juntos também nessas horas difíceis. Eu acho que o objetivo principal de estar todo mundo aqui é mostrar, não personificar em ninguém a culpa pela derrota ou a vitória, né? Eu acho que é mostrar que está todo mundo aqui, que ninguém foge da responsabilidade. E fizeram algumas perguntas boas aqui em relação a essa desmistificação do jogador de futebol, né? Muitas pessoas acham que o jogador de futebol é um super-herói, né? Principalmente no Brasil tem isso, que ele não tem problema. Esse dia eu vi um jogador que estava com caso de depressão, e a gente ouve os comentários mais esdrúxulos possíveis, né? Pô, o cara ganha não sei quanto e está triste. Então são coisas que se criaram em torno do jogador de futebol. Outra coisa é isso, que o jogador de futebol é descomprometido, que não quer nada com nada, que ele só se importa com dinheiro, que se vai ser vendido no ano que vem, se vai embora no fim do ano, que não se importa com o clube. E isso tudo são coisas que hoje eu posso falar que fogem da realidade. Não é assim que funciona. E está todo mundo aqui e é prova da frustração que causa num grupo como esse deixar escapar grandes chances de ser campeão como nós tínhamos aqui esse ano. Porque o Palmeiras tem 103 anos, vai fazer mais 100 anos e vai conquistar muitos títulos. Alguns que estão aqui, a gente não sabe o futuro, podem ter tido a última chance de conquistar um título. Então, isso pesa para o jogador também. Não acha que isso passa desapercebido, que a gente não está nem aí, que o jogador não está nem aí. Que nem muitas pessoas vendem uma imagem assim, né? A gente é pessoa como qualquer outra, que tem seus defeitos, suas virtudes, suas frustrações, seus momentos de fraqueza. Só que a gente pratica um esporte e hoje defende um clube do principal esporte do país, de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, e a gente não conseguiu vencer. E quando não se consegue vencer, o grupo não está unido, aquela velha história, o grupo não está unido, falta raça, esse, aquele não quer nada com nada porque querem sair, esse, aquele não quer nada com nada porque eu não gosto do Edu, porque eu não gosto do Alberto, porque o Moisés não gosta de mim, que nem já houve aí de uma época que falaram que tinha um grupinho meu, do Zé Roberto e do Robinho. Se eu não gostasse do Zé, eu não moraria perto dele, não levaria o Robinho na época para o meu condomínio para ver casa. Então são coisas que são criadas, e às vezes a gente tem que vir aqui a público também para esclarecer, para dar a nossa versão, porque senão uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade, né? Pessoal, obrigado a todos aí, tá? Bom, tá aí o técnico do Palmeiras, Alberto Valentim.